crime que faz parte da vida da atriz Maitê Proença. Este é o caso de hoje. Uma mulher chamada Margot Proença Galo, mãe da atriz Maitê Proença, teve a sua vida interrompida na década de 70 e o autor do crime foi o seu esposo, pai da Maitê. Na época do crime, a Maitê tinha apenas 12 anos de idade e ela ainda não exercia sua carreira como atriz. E a tragédia na vida dela não para por aqui. Depois desse acontecimento, outras coisas ruins aconteceram na sua vida e você vai ficar sabendo agora. Olá, investigadores, tudo certinho com vocês? Eu sou a Renata e sejam bem-vindos a mais um vídeo para vocês. Está começando aqui mais uma cena do crime. Peço para que, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, ative o sino de notificações, deixa o teu like, compartilhe esse vídeo com teus amigos, familiares, me acompanha nas redes sociais e vamos a este caso após a vinheta. Margot Proença Galo trabalhava como professora de filosofia em uma escola conhecida de Campinas, São Paulo. Ela era casada com o procurador de justiça Augusto. Eles tinham juntos 3 filhos e aparentemente viviam muito felizes. Augusto era um homem bem ciumento e esse comportamento passou a piorar cada vez mais com os anos, a ponto dele controlar a vida de Margot e tudo o que ela costumava fazer ali no seu dia a dia. Ambos, tanto Margot como Augusto, davam uma boa educação para os seus 3 filhos e também eles davam uma educação um pouco rigorosa, né? Ao mesmo tempo que eles educavam ali com amor, ao mesmo tempo que as crianças tinham de tudo, eles também eram bem rigorosos com eles, como, por exemplo, as crianças não podiam brincar fora de casa, na rua, nem receber alguns amigos dentro de casa, porque eles achavam que isso não era certo. No início de 1970, Augusto começou a cismar que a sua esposa Margot estava tendo um caso extraconjugal. Ele acreditava que a Margot estivesse tendo um caso com o seu professor de francês, o Yves Gentilhomme, a ponto de, no início de agosto de 1970, o pai da Maitê, o Augusto, ele chegou a ameaçar a sua esposa, Margot, com uma arma apontando para a cabeça dela, porque ele ficou furioso por ela ter demorado a chegar em casa nesse dia. Ele chegou do trabalho primeiro que ela e ele ficou muito enfurecido por ela não estar em casa. Para ele, a esposa tinha que estar em casa esperando o marido voltar do trabalho. E como ela não estava, na cabeça dele, ela estaria traindo ele. A partir desse dia, tudo parecia estar bem resolvido. Mas, salvo engano, as ameaças, as agressões ali verbais, as discussões começaram a ficar mais frequentes na vida dessa família. No dia 7 de novembro de 1970, o casal iniciou uma longa discussão. De acordo com o depoimento do próprio Augusto, Margot teria assumido para ele a sua infidelidade, dizendo que realmente estava traindo o marido e que não queria ficar mais com ele. E foi aí que o Augusto deferiu 11 golpes, com uma faca na Margot, interrompendo a vida dela. Isso na frente dos filhos. Ele ficou muito furioso e ele acabou partindo para cima da esposa, tirando a vida dela. Logo após tirar a vida da esposa, o Augusto sumiu da casa, ele fugiu, levando a arma do crime com ele. 10 dias depois desse ocorrido, ele acabou indo até a justiça, se entregando e dando início a um julgamento que foi bem polêmico na época. E na ocasião, gente, os advogados de defesa do Augusto alegaram que ele tinha agido daquela forma para defender a sua honra e em um momento de fúria. Ele não queria que aquilo acontecesse e acabou acontecendo, para defender a sua honra. Foi dito também na época que os filhos eles ficaram ao lado do pai. Depois desse crime, a família nunca mais voltou a ser a mesma, isso é lógico, só que esse crime acabou acarretando outros problemas ali na família, como, por exemplo, o pai da Maitê ter tirado a sua própria vida no ano de 1989 e, infelizmente, na sequência, o irmão dela também acabou tirando a sua própria vida. Depois desse ocorrido, a Maitê Proença chegou a se mudar do Brasil, ela foi morar em outro país
e acabou enfrentando um grande problema de ansiedade e depressão. E foi através da sua formação, do seu trabalho como atriz, ou seja, através da arte, que ela acabou deixando, né, meio que esses fantasmas do passado de lado e começou a viver a sua própria vida, construindo a sua própria história, e foi praticamente a sua profissão que a salvou. E é claro que com uma carreira cheia de conquistas, ela evita hoje em dia tocar nesse assunto que fez e faz, né, parte da sua vida. Porém, sempre que esse tema é colocado em pauta em alguma entrevista ali com ela, quando alguém toca nesse assunto que faz parte da vida da atriz, ela acaba dizendo que o autoconhecimento é a chave para aprender a lidar com os traumas. Hoje, a Maitê tem 66 anos, é uma mulher consolidada na sua carreira e construiu sua própria história de sucesso. Engraçado quanto a gente acaba julgando as pessoas, muitas vezes sem querer, isso parece que já faz parte de nós, seres humanos, né? A gente vê uma atriz consolidada, uma atriz global, cheia de sucesso, cheia de conquistas, com uma vida, a gente considera assim perfeita ali aos nossos olhos, né? Mas a gente não sabe muitas vezes pelo que aquela pessoa passou ou passa ali no offline. E é interessante a gente entender uma coisa, tá? Que mesmo a vida dela não sendo fácil, pelo menos até uma boa parte, né? Alguma boa parte ali da história da vida dela, pois quando isso aconteceu, ela tinha na época 12 anos. Então, mais à frente, o pai tirando a própria vida, o irmão também interrompendo sua própria vida. A gente sabe que ela já era um pouco mais velha, mas a partir daí ela conseguiu se reerguer. Ela conseguiu se tornar a mulher incrível que ela é hoje, gente. Eu sou fãzaça do trabalho dela, de verdade. E é uma história que a gente pode dizer também que seja de superação. E uma história que a gente pode considerar bonita pelo fato dela ter dado a volta por cima e ter se tornado essa mulher que ela se tornou hoje. Então, muitas vezes a gente acaba julgando, achando que ser atriz da Globo, ser uma pessoa de sucesso ali na carreira, né, no profissional, a pessoa já tem tudo. Às vezes a gente acaba invejando aquilo que a pessoa tem, mas a gente não sabe o que ela passou ali por trás. Tudo bem que a questão do crime não tem muito a ver com o que ela é hoje na relação de profissão, né? Ela foi lá atrás, ela estudou, ela se formou, né? Ela foi atrás do trabalho dela, conseguiu ser quem ela é, mas ela poderia ter se tornado depressiva para o resto da vida, ela poderia ter deixado que a ansiedade tomasse conta da vida dela, poderia ter se vitimizado o tempo todo, mas ao contrário disso, é uma mulher forte, uma mulher talentosa, uma mulher bonita, elegante, de sucesso, e, gente, é um orgulho para nós que somos mulheres aqui no Brasil, onde a criminalidade é muito grande e o feminicídio também tem uma taxa muito alta. Não sei se vocês conheciam esse caso, se vocês sabiam que ela tinha passado por isso. Peço para que vocês se inscrevam aqui no canal. Se você deixou para se inscrever no final do vídeo, ativa o sino de notificações, deixa o teu like, me acompanha nas redes sociais, torne-se membro aqui do canal. Gente, apoiando o canal, vocês estão me apoiando e vocês estão me incentivando a cada vez mais estar produzindo conteúdo como esses para vocês. Um beijo e até mais, investigadores!